Começando agora mais um Se Liga à Terceira Guerra. Vamos entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam. A gente mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje é segunda-feira, 21 de julho de 2025. Olha, o cenário global continua bem agitado nesses últimos dias, né? Bastante. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na Europa Oriental a guerra entre Rússia e Ucrânia segue, assim, bem intensa. No Oriente Médio aquela tensão Israel-Irã não dá trégua e a situação humanitária em Gaza, nossa, desesperadora. Exato. E ainda tem a Ásia, né? A competição Estados Unidos-China esquentando, principalmente ali em torno de Taiwan. Sem falar da fronteira Índia-Paquistão, que sempre preocupa, vamos dar uma olhada mais de perto nesses pontos. Começando pela Europa Oriental. A gente viu uma nova onda de ataques russos, né, entre sexta e sábado. Sim, ataques aéreos pesados. Usaram mísseis e, muitos drones mesmo. E a defesa ucraniana conseguiu segurar? Olha, interceptaram bastante coisa, sim. Mas a infraestrutura em algumas regiões foi bem atingida, teve corte de energia e tudo. É uma demonstração, né, da capacidade ofensiva russa e também das táticas deles para tentar sobrecarregar as defesas ucranianas. Ao mesmo tempo, Moscou deixa claro que os objetivos na Ucrânia são de longo prazo. Querem manter o controle dos territórios que eles anexaram. Isso complica muito qualquer negociação de paz agora, né? Com certeza. E a tensão não para por aí. A Rússia deu um aviso, né, falando que pode considerar forças de outros países na Ucrânia como alvos militares. Pois é. E do outro lado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, condenou umas atividades cibernéticas russas e anunciou planos bem ambiciosos de investimento militar. O tal Plano de Haia. Plano de Haia. O que seria isso exatamente? Basicamente, é uma estratégia para, quintuplicar as defesas aéreas da aliança e produzir muito mais armamento pesado até 2035. Um general da OTAN até chegou a alertar para o risco de um conflito simultâneo com Rússia e China, talvez a partir de 2027. É um cenário bem preocupante. Nossa, um conflito simultâneo. Pesado. Mudando para o Oriente Médio, a coisa entre Israel e Irã também está no limite, né? Sim, continua muito volátil. O Irã disse no domingo que já substituiu as defesas aéreas que foram danificadas em confrontos recentes. E na sexta, teve notícia de que Israel teria atingido dezenas de locais no Irã, inclusive perto de instalações nucleares. Exato. E também um projétil iraniano que atingiu um hospital em Israel. A troca de acusações e ataques continua. E os Estados Unidos nisso tudo? A Casa Branca falou alguma coisa? Falaram que a decisão sobre o envolvimento militar direto deles deve sair nas próximas semanas. Essa possibilidade, claro, aumenta demais o risco de uma escalada regional, né? Sem dúvida. E enquanto isso, Gaza. A crise humanitária lá está... Catastrófica foi a palavra usada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas. E os relatos confirmam isso. Os números são terríveis. Fim de semana com dezenas de palestinos mortos, esperando ajuda humanitária. O Fundo das Nações Unidas para a Infância fala em pelo menos 17 mil crianças mortas desde o começo da crise. É inacreditável. E tem relatos de dezenas de mortes por desnutrição, fome, o sistema de saúde praticamente em colapso. Uma tragédia imensa. Cortado. Afeta milhões de deslocados no mundo todo. Até o bloco BRICS soltou uma declaração recente condenando o uso da fome como método de guerra em Gaza. Sem citar nomes, mas o recado foi claro. Falando em BRICS, vamos para a Ásia agora. A China aumentou bastante a presença militar perto de Taiwan na semana passada, certo? Sim, dezenas de aviões cruzando a linha do Estreito, uma demonstração de força bem clara. E Taiwan respondeu como? Com uma grande simulação de defesa. Mobilizaram reservistas, civis, tentando mostrar a capacidade de resistência. Vazou até um documento interno de um general americano que previa um conflito ali já para 2025. Para 2025? Caramba, tá perto? Essa dinâmica de ação e reação militar aumenta muito o risco de um incidente, de um erro de cálculo com consequências gravíssimas, né? Pequim vê as ações de Taiwan e dos parceiros como provocação, Taipei busca se fortalecer. É um equilíbrio muito tenso. E ainda na Ásia, mas mais ao sul.
Índia e Paquistão, na Caxemira. A tensão continua alta. Continua. Tiveram trocas de tiros na fronteira pelo terceiro dia seguido na sexta, mesmo depois de alguns esforços diplomáticos. Aquela região, por serem potências nucleares, sempre deixa a comunidade internacional em alerta máximo. Complicado. E falando em blocos globais, você mencionou o BRICS antes. Teve a cimeira recente no Rio, né? Com o bloco expandido. Em finanças, tecnologia, clima, se posicionando cada vez mais como um contraponto, vamos dizer assim, à ordem liderada pelo Ocidente. E em contraste, a gente tem a OTAN, que a gente já falou, com o plano de Haia. Isso. A OTAN focada numa estratégia clara de rearmamento, dissuasão e interessante, expandindo parcerias para a região do Indo-Pacífico também. Mostra uma visão bem mais globalizada da segurança deles, de olho na Rússia e na China. Ufa! É realmente muita coisa acontecendo pelo mundo, né? Tentamos trazer aqui um resumo do que foi mais importante nesses últimos dias para entender esse cenário global tão complexo. É fundamental acompanhar esses movimentos, sabe? Porque eles afetam direta ou indiretamente a todos nós. Mesmo que pareça distante, as consequências chegam. Exato. Agradecemos a companhia nesta análise dos acontecimentos globais. Fica a pergunta no ar, né? Com tanta atenção, para onde o mundo está caminhando? Fique ligado para nosso próximo encontro, onde continuaremos a desvendar as peças desse quebra-cabeça geopolítico. Até lá!